Olá, boa tarde, em nome de Jesus. Tudo bem? Bom domingo. Você já se viu numa situação na qual você está perto de uma pessoa que tem muita fé, e você não tem fé nenhuma, e você está vendo que a coisa está apertando, que a coisa está ficando feia, e essa pessoa fala para você, tenha fé. E você fala, mas eu não consigo. Ela fala, veja com os olhos da fé. Você fala, eu não consigo. Pois então, havia um menino que trabalhava junto com o Senhor, que tinha muita fé, e chegou uma ameaça contra esse senhor, muito forte. Talvez esteja chegando uma ameaça contra a sua vida, talvez esteja chegando agora um problema contra a sua vida, e você não está vendo soluções, como aquele homem não via, como aquele homem sabia o que podia acontecer, mas o seu ajudante não conseguia ver. E esse homem que estava com seu ajudante falou algo interessante para o Senhor. Disse assim, Senhor, abre os olhos dele, para que ele possa ver, Senhor, que os que estão conosco são muito mais do que os que estão com os inimigos. Ou seja, ele pediu para que Deus abrisse os olhos espirituais daquele rapaz, para poder ver no mundo espiritual coisas que às vezes não conseguimos ver, e ele viu, de repente, um montão de anjos do Senhor prontos para defender aquela situação. Talvez você esteja hoje, agora, nessa situação, não está vendo nada, mas o Senhor diz para você agora e para mim, para que oremos, para que o Senhor abra os seus olhos, para que você possa ver que os que estão conosco são muito mais fortes, muito mais poderosos do que os que estão com eles. Segunda situação esdrúxula, imagine você ter um filho, e você, esse filho pequeno, um bebê, e você está andando no deserto, te soltaram num deserto horrível, numa situação onde você não tem nada nesse deserto, e deixaram você e o seu filho perdido, sem meios de subsistência, sem nada, só com uma garrafa de água, e de repente essa garrafa de água acabou e você não tinha como sair daquela situação, e você olhava para todo lado, não encontrava uma saída. Aí você até desistiu do seu filho, desistiu de lutar por ele, colocou o seu filho num cantinho perto de uma pequena pedra, numa pequena sombra que havia, e você andou uns 200 metros de distância dele e foi longe e falou, eu não quero ver meu filho morrer. Muitas vezes você, para não ver as situações que você tem que enfrentar, você tem fugido, você não tem visto, mas o bebê chorou, aquela situação chorou, e Deus escutou o choro do bebê e fez com que a mãe desse menino olhasse e enxergasse um poço de água no meio do deserto. E o Senhor está falando com você hoje, abre os olhos dele, abre os olhos dela, para que ela não desista dos sonhos, não desista dos seus filhos, não desista dos seus planos por uma impossibilidade. Mas para isso, o Senhor tem que nos mostrar qual é a saída, e o Senhor hoje está pedindo que eu ore junto com você para que ele abra os seus olhos. Uma situação complicada. Davi pecou. Eu não quero discutir muito sobre Davi, eu não curto muito Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, mas as atitudes de Davi me enchem de coisas que eu tive no passado, então eu rejeito um pouco essa situação. Mas Davi chegou uma hora que ele estava tão triste, ele não conseguia mais ver prazer nas coisas de Deus, porque o pecado tinha tomado conta dele. Talvez você hoje já não aguenta ver as coisas de Deus, não aguenta ver igreja, não aguenta ver pastor, não aguenta ver vídeo, não aguenta ouvir falar das coisas do Senhor. E o Senhor, Davi clamou, abra os meus olhos, para que eu volte a ter prazer nas suas coisas, para que eu volte a enxergar a beleza das tuas obras. Pois é, são situações tremendas. A outra maravilhosa que teve também daquele apóstolo que teve um encontro com o Senhor, e o Senhor ungiu aquele homem com o Espírito Santo e disse para ele, olha, apesar de você estar cego, você é um vaso muito amado, e eu quero que você ore pelas pessoas para que elas possam ver e possam sair das trevas para irem para a luz. Então o Senhor orou para que ele retomasse a visão. Ao mesmo tempo eu recebi uma notícia de uma pessoa querida minha, que está com um problema no olho físico muito intenso, então eu peço hoje para cura, como aqueles cegos que foram até Jesus, e Jesus perguntou, o que você quer que eu faça com você? E o cego disse que eu volte a ver. Então hoje eu estou fazendo esse vídeo não só para te dizer
que eu vou orar para você para que os seus olhos sejam abertos. E os meus também. Algumas vezes os meus olhos estão fechados. Mas que você entenda que são muito mais os que estão conosco do que os que estão com eles, para que você possa ver a saída. Em nome de Jesus, escuta. O Senhor está dizendo para que eu fale para você, para que você entenda que há saída no meio da tua impossibilidade. Nesse teu deserto, que você não está vendo saída, tem um poço de água. O Senhor está dizendo que realmente você que está com problema de saúde física, principalmente você que eu te amo muito, que me ligou hoje para que eu orasse pela sua visão, eu peço a Deus para que Ele cure você como cego, que Ele coloque as mãos para que você possa não mendigar uma vida digna, mas sim que você possa sair para essa vida de vitória. O Senhor está te falando hoje, através de mim e para mim também, que existem momentos que nós perdemos a nossa fé por pararmos de ver as coisas boas de Deus, pararmos de ver o quanto é importante estar perto do Senhor. Então, eu vou também estar falando para você, para que você volte a ter os olhos abertos. Senhor, abra os olhos dele ou dela, o Senhor te diz. E que também o importante que eu vou pedir para que o Senhor, para que você volte a entender a maravilha que é de você enxergar as trevas e a saída das trevas para a luz, e não só para você, para que você possa ajudar outras pessoas. Mas por que eu parei de ter problema? Por que eu estou tendo problema na visão, Renato? Qual é a razão que eu estou tendo problema nessa visão? Por que eu não estou enxergando? Por que está acontecendo isso? A palavra deixa clara que o Deus desse século, entenda, Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, eles criaram tudo isso, mas o Deus desse momento que está coordenando isso, um Deus com letra minúscula, é Satanás. E ele tem cegado os nossos entendimentos e tem provocado doenças físicas também, para que você fique mendigando e sendo dependente dos outros, e que também seja dependente dele por falta de discernimento espiritual. Então o Deus desse século, Satanás, tem cegado. Por quê? Para que eu e você, nós não vejamos as obras de Deus, tanto as obras que Deus já fez nas nossas vidas, como as obras que Deus vai fazer através de nós e por outras pessoas para nós. Então, quanto mais Satanás nos cega, não nos deixa ver que em Cristo eu tenho liberdade, que em Cristo eu consigo ver as verdades do Evangelho, eu passo a ter força, mas o Satanás quer, além de tirar o nosso discernimento, ele quer anular a nossa força. E o pior problema é que quando Satanás anula nossas forças, nós não conseguimos ver coisas importantes. Por exemplo, muitos de vocês, assim como alguns da minha família, algumas pessoas que eu conheço, estão sendo saqueados nesse momento, despojados, roubados. Eu tenho visto pessoas em angústia, em depressões, porque não estão conseguindo ver, estão com os olhos cerrados. E o Senhor está dizendo, Renato, ore por essas pessoas. E também quando você está saqueado, roubado, em depressão, triste, você não tem força para clamar ao Senhor, Senhor, restitui. O Senhor quer que você, ao abrir os olhos, você veja a tua situação, mas não para entrar numa situação horrível, mas sim para gritar, Senhor, restitui a vida plena que o Senhor tem para mim. O Senhor quer fazer com isso porque Satanás, ao acabar com a nossa fé, ele vai fazer com que nós continuemos cativos na nossa dependência. Hoje, se você vê a maioria das notícias na internet que falam sobre pastores, sobre padres, são coisas ridículas, menosprezando as coisas de Deus. Por quê? Porque fazendo isso nós vamos continuar só dando atenção, como diz a Bíblia, para coisas frívolas, para pandeiro, harpas, vinho e etc., que seria o quê? Coisas frívolas que não têm importância na nossa vida como pessoa, que não vão mudar o nosso caráter. É por isso que nós estamos hoje totalmente presos ao telemóvel, ao celular, vendo coisas que não mudam o nosso valor, que não agregam. Às vezes tem uma mensagem bonita, mas é um corte, é um pedacinho, às vezes uma boa receita, às vezes, ok, eu concordo, não vou ser radical, mas a maioria das coisas que estão influenciando a nossa vida são coisas totalmente sem valor, para que nós continuemos fora da realidade. O que acontece? Quando eu estou fora da realidade, eu estou sem discernimento. Estando sem discernimento, eu danço perante o Senhor, porque a palavra diz, o meu povo peca por falta de conhecimento. Sem discernimento, as pessoas se afastam do Senhor. Então ele me chamou hoje, primeiro para orar para você, interceder para você, para que os seus olhos sejam abertos. Mas não basta só ficar em mim.
Não basta só eu falar com você que eu vou estar orando por você para que os seus olhos sejam abertos. Você tem que entender que Jesus colocou sobre mim, sobre você, o Espírito Santo, para que nós possamos abrir os nossos olhos e abrir os olhos das pessoas que estão em trevas, para que a gente possa ver as trevas e ver a saída da luz. Porque quando eu consigo fazer isso, eu vou estar livre das garras de Satanás. Para isso ele colocou sobre nós o Espírito Santo. Nós temos que também entender que nós temos que abrir os nossos olhos, porque Jesus tem um colírio. Ele diz em Apocalipse que ele tem um colírio. E esse colírio, se você pede para ele espiritualmente, para que ele coloque, você vai ter restaurado os seus olhos físicos, como ele fez com aquela saliva misturada com barro, como foi só uma palavra que ele enviou. As pessoas voltaram a ver, e o Senhor quer que você volte a ver, para que você passe a ter de novo entusiasmo pelas coisas de Deus. Tem muita gente que está completamente sem entusiasmo por nada que diz respeito a Deus. Estão completamente longe. Então nós temos que entender que o colírio vai trazer o entusiasmo. Nós temos que entender e orar pela visão física, para que nós fiquemos livres da possibilidade que Satanás quer colocar, para que fiquemos mendigando cerca do caminho. Eu não tenho que ficar mendigando cerca do caminho. Nós temos que pedir para o Senhor, Senhor, restaura a minha visão. Da mesma forma, nós temos que orar para que Deus volte a nos dar o discernimento espiritual. Tem muita gente que só vê demônio. Só vê demônio. Tem muita gente que só vê anjo. O Senhor não quer ver anjo e demônio. O Senhor quer que eu e você aprendamos a ver o mal que está na nossa frente e possamos desviar deles e assim orientar as pessoas às quais nós amamos. O Senhor quer que nós chamemos as pessoas para ir para a luz, não para ficar vivendo nas trevas. Então, eu vou estar orando agora no nome de Jesus para que você tenha restaurada a visão. Receba essa oração com todo o meu carinho, mas também não se esqueça de comprar o colírio no Senhor Jesus, clamar você também pelo Espírito Santo, para que ele encha a sua vida, que você volte a ter visão física, peça para o Senhor, Senhor, eu quero voltar a ver, como fizeram os cegos, e também peça ao Senhor discernimento espiritual, é um dom, busque você os dons, para que você possa ver tudo aquilo que Satanás tem colocado de mal na tua frente. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu venho nesse momento orar para todas as pessoas que estão nesse instante, como aquela mulher que estava desesperada nas suas impossibilidades, como Davi que não conseguia ver mais as belezas de estar perto do Senhor, como aquele jovem que só via os problemas sendo atacados. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, abra os nossos olhos e os olhos dessas pessoas que estão agora não conseguindo adquirir essa visão, para que eles possam ver, para que eles possam ver que o Senhor é maioria absoluta conosco, que o Senhor é aquele, Pai, que traz visão e são muito mais os seus anjos que trabalham ao nosso favor, que fazem de nós labaredas de fogo, do que os anjos do demônio que tentam nos atacar. Senhor, abra o discernimento do meu amigo, da minha amiga, do meu irmão e da minha irmã que estão vendo esse vídeo. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha nos abençoar, fazer com que sejamos diferentes, Senhor, que nós voltemos a ver e possamos clamar por restituição para sairmos dessa situação de ser mendigos, de sermos roubados, saqueados, furtados, levados a toda treva por causa de Satanás. Senhor, muito obrigado. Senhor, olhe e restaure a vista desses meus filhos, dessas minhas filhas, desses meus irmãos, dessas minhas irmãs. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, restitui a visão a cada um deles. Senhor, que eles possam voltar a ver. Abra os olhos de cada um e os meus olhos também, Senhor, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você receba essa oração e que Deus possa fazer isso, e Ele vai fazer, que você passe a ver de novo. Deus te abençoe, se gostou, passa para frente, mas o mais importante, aceite e receba essa oração no nome de Jesus. Que você tenha os olhos abertos. Deus te abençoe.